O impasse sobre as eleições venezuelanas continua, mas o assessor para assuntos internacionais do Planalto deu uma sugestão ao presidente Lula. Repórter André Anelli chegando. Que ideia foi essa e quais as chances dessa proposta prosperar, meu caro André Anelli? Bom trabalho. Boa noite. Obrigado, Thiago. Muito boa noite para você. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O assessor de Assuntos Internacionais para a Presidência da República, Celso Amorim, acabou sugerindo ao presidente da República aqui do Brasil que sejam feitas novas eleições na Venezuela. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, Celso Amorim admitiu que passou essa ideia ao presidente da República, mas disse que essa ideia ainda é embrionária, ela não foi discutida nem com Colômbia e nem com o México. Juntamente com o Brasil, esses três países acabam sendo uma espécie de interlocutores em relação a Edmundo González, principal opositor lá na Venezuela, e Nicolás Maduro, que é o atual mandatário. Na imprensa venezuelana, esses rumores de uma nova eleição já são descartados, viu, Thiago? Porque, de acordo com a imprensa venezuelana, nenhum dos dois lados aceitaria novas eleições, uma vez que tanto Maduro quanto Edmundo González disse que foram os vencedores dessa eleição. Eleição essa que não teve ainda a apresentação das atas eleitorais do último dia 28 de julho e, por isso, não é reconhecida internacionalmente. Diante desse impasse, a líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, defendeu que os países da América Latina pressionem Nicolás Maduro a entregar o cargo. Temos dias perigosos, dolorosos e complicados pela frente, mas os venezuelanos estão determinados a chegar ao fim. E é por isso que precisamos dos outros países latino-americanos. No final, acho que Nicolás Maduro avaliou erroneamente suas ações. Devemos pressionar para que ele entenda que sua melhor opção é aceitar os termos de uma transição negociada. Todos nós sabemos que dentro do governo não há uma posição uniforme, não é uma hierarquia, mas uma posição heterárquica. Há grupos lá dentro que estão dispostos a pressionar e negociar para que a transição aconteça e outros não. Outros estão em suas trincheiras, prontos para qualquer coisa. No final, acho que o governo tem a disposição de não fechar completamente a comunicação com o Brasil, México e Colômbia. Isso é um bom sinal. Veremos o que acontece esta semana, que acho que será definitiva. É crucial nesse sentido. Mesmo diante desse e de outros apelos semelhantes, o governo brasileiro deve, pelo menos nesse primeiro momento, continuar insistindo apenas na apresentação das atas eleitorais do último dia 28 de julho como uma espécie de comprovação do resultado das eleições, mostrando se Maduro foi ou não foi de fato o vencedor da disputa eleitoral. Nessa terça-feira, aqui no Palácio do Planalto, o presidente da República recebeu a ligação do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. O primeiro-ministro acabou reafirmando o posicionamento junto ao Brasil de que é preciso transparência no resultado das eleições na Venezuela. Por outro lado, o presidente da República acabou pedindo cautela em relação a esse assunto, porque, segundo ele, a Venezuela já foi vítima de diversas injustiças da comunidade internacional, a exemplo, segundo ele, em relação ao reconhecimento de Juan Guaidó em 2019 como presidente da República e também as sanções aplicadas pelos Estados Unidos, que têm consequências econômicas junto ao país sul-americano. Mas o próprio Palácio do Planalto já vem admitindo que apenas essa pressão em relação à apresentação das atas eleitorais não vai surtir efeito e, portanto, vem ganhando força essa possibilidade de propor uma segunda eleição, uma espécie de segundo turno na Venezuela. Esse segundo turno teria algumas diferenças em relação àquela primeira eleição já ocorrida no mês passado, como, por exemplo, o acompanhamento de organismos internacionais e também esse acompanhamento, inclusive, no momento do resultado das eleições, algo que acabou não ocorrendo no último dia 28 de julho.
Tiago. André, essa novela não acabou e talvez não vai acabar nunca. A gente continua acompanhando todos os desdobramentos aí do Itamaraty e também do assessor especial da Presidência da República. Bom, Nelson Kobayashi, será que é factível isso? O presidente Lula poderia pedir uma nova eleição, sugerir uma nova eleição, mas é tudo aquilo que a gente já falou, né? O Brasil poderia ter sido muito mais contundente lá atrás e talvez não agora. Uma nova eleição agora seria mudar a regra no meio do jogo, ou melhor, depois do jogo. O jogo se encerrou. As regras estavam postas antes. As regras que já estavam postas diziam que, ao findar das eleições, deveriam ser apresentadas as atas e, de acordo com uma eleição limpa e transparente, chegássemos a um novo presidente, o que já não aconteceu. Então, agora seria um remendo e inadequado, no meu ponto de vista. O que a gente tem é uma fraude eleitoral que já está reconhecida mundialmente. As pessoas já não reconhecem Maduro como presidente. Muitos estados, muitas instituições, organizações internacionais, inclusive a OEA, inclusive os países vizinhos aqui da América Latina. E o Brasil está querendo inventar uma alternativa para não condenar o Nicolás Maduro, para não dizer que essa eleição não pode ser levada a sério, para dizer que essas atas já deveriam ter sido entregues há muito tempo e que não serão mais entregues. E qualquer ata nova agora não terá naturalmente a sua credibilidade. Portanto, o Brasil está procurando uma alternativa para não fazer o que já deveria ter feito há muito tempo, condenar essa autoproclamação de reeleição do Nicolás Maduro na ditadura da Venezuela.